Nós precisamos discutir os direitos fundamentais no mundo digital. É uma urgência para mim, para você, para todos nós. Sabemos que hoje os dados pessoais são mais valiosos que petróleo. A aquisição dos nossos dados, aquilo que eu quero comprar, aquilo que eu quero vestir e com quem eu me relaciono, as minhas opções sexuais, tudo se transformou em um produto extremamente valioso para os aplicativos, que estão o tempo todo colhendo os nossos dados. Aplicativos que estão, na verdade, em uma verdadeira batalha internacional. Nós estamos falando de uma batalha que se configura na chamada Guerra Fria 2.0, como alguns analistas estão apontando. Batalha entre o Instagram, Facebook, o WhatsApp e o TikTok da China, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos pouco discutindo sobre a realidade das vítimas. As vítimas são nós mesmos. Na verdade, a gente discute muito pouco sobre a realidade do dia a dia dos usuários. O dia a dia meu, o dia a dia seu, o dia a dia nosso, daqueles que usufruem desses aplicativos, e nós estamos ainda muito pouco preocupados, a verdade é essa, com a nossa privacidade. E eu gostaria de conversar exatamente sobre isso, porque o evento banimento de Donald Trump do Twitter me chamou muita atenção e chamou muita atenção dos mais diversos analistas da atualidade. Vamos conversar um pouquinho sobre a realidade do banimento de Donald Trump do Twitter. O Donald Trump foi banido de maneira definitiva do Twitter. Ele fez uma série de incitações aos extremistas estadunidenses que o apoiam a de fato não aceitarem a derrota dele nas eleições. Ficou muito claro que Donald Trump buscava, na verdade, manipular o comportamento dos seus apoiadores para ganhar mais capital político. Será que é verdade que o Donald Trump achava que ele ainda tinha chance de ganhar as eleições? Não! É claro que o próprio Donald Trump já sabia que não havia chances para que ele ganhasse as eleições. Mas existe uma questão muito importante na política, que é a estratégia do hoje virando, na verdade, a vitória do amanhã. Donald Trump continua arrecadando muito dinheiro para essa perspectiva de possibilidade de ganhar as eleições. Donald Trump continua conseguindo muitos novos apoiadores e movimentando o campo da extrema-direita para 2022. O fato é que ele sempre utilizou as plataformas digitais para fazer isso, e sempre por meio do discurso da liberdade de expressão. A liberdade de expressão como, na verdade, o grande foco, a grande defesa da possibilidade de falar, por exemplo, contra as instituições, as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. O Donald Trump ironizou, satirizou e negligenciou constantemente o uso de máscaras e o uso de isolamento social como uma estratégia válida. E, na verdade, ele acabou construindo uma atmosfera de quase ódio a muitos daqueles que, na verdade, estavam respeitando o isolamento social. Tudo isso foi feito em nome da liberdade de expressão nas mídias digitais. Tudo isso já vinha sendo feito. Muitos comentários de Donald Trump, na verdade, ironizavam e até insinuavam uma perspectiva racista. E muitas vezes disseminava o preconceito e até mesmo banalizava as lutas de minorias sociais. Em alguns comentários foram inclusive bloqueados no Twitter, mas nunca chegaram a esse inédito posicionamento de banir o Donald Trump do Twitter. E aí começa um debate sobre a liberdade de expressão em si. A liberdade de expressão é um princípio, é um direito fundamental que varia muito de país para país e de cultura para cultura. Isso já é bem importante que seja dito. Mas, por outro lado, a liberdade de expressão, ela não é absoluta. Essa é uma questão muito importante, nem mesmo nos Estados Unidos. Vou puxar aqui o filósofo John Stuart Mill. O Stuart Mill é um dos filósofos ingleses que mais defenderam a liberdade de expressão, passando a ideia, inclusive, que a liberdade de expressão pudesse ser respeitada até mesmo em situações de pouca moralidade, desde que a liberdade de expressão não causasse injustiças sociais, ela deveria ser plenamente defendida. Podemos falar de Voltaire, por exemplo, que também defendia a liberdade de expressão.
Mas a gente precisa de parar para pensar sobre os limites dessa liberdade de expressão para a atualidade. No momento em que a liberdade de expressão estava se construindo como um direito social, é natural que vários filósofos da época, dentro do seu contexto, defendessem essa liberdade de maneira absoluta. Mas hoje, a liberdade de expressão já é um direito fundamental balizado pela Constituição, já é um direito fundamental instituído em balanço com outros direitos fundamentais. Hoje, na atualidade, em nosso contexto, não podemos dizer que a liberdade de expressão é absoluta e máxima. Por outro lado, a gente precisa então olhar para um outro filósofo e sociólogo mais atual, que é o Norberto Bobbio. Vou trazer ele aqui para a gente poder comentar. De acordo com o Norberto Bobbio, na verdade, o limite de um direito fundamental é o outro direito fundamental. Sendo assim, a liberdade de expressão não é absoluta. Então, Donald Trump não deveria estar, por exemplo, usando da liberdade de expressão, que é um direito fundamental, para prejudicar outros direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito de não ser enganado. O direito de não ser enganado é, na verdade, um direito fundamental. O direito a você, de fato, ter acesso à veracidade, ter acesso a fatos, ou seja, o direito de você não ser ludibriado, não ser manipulado em nome de um interesse político mais escuso, em nome de um interesse político que vai além da sua necessidade de uma sobrevivência, de preservar a sua vida, a sua qualidade de vida. Vai além porque o interesse, na verdade, é ganhar capital político, é ganhar carisma político em nome mesmo das fake news. E aí é interessante a gente parar para pensar. O Donald Trump já estava ultrapassando o limite da liberdade de expressão? Já. Mas quem deveria estar regulando? As redes sociais precisariam de, antes de banir o Donald Trump, o Twitter e outras plataformas já deveriam estar apresentando novas regras. As redes sociais já precisariam estar reguladas. O problema é que o Twitter vai banir a conta de Donald Trump agora, mas para ter também um equilíbrio, vai banir conta de alguns outros atores da esquerda. E aí, ao banir alguns outros atores da esquerda, para ter uma espécie de consenso e de equilíbrio até mesmo político, vai banir outros perfis de atores sociais da direita. Vai calando muitas vozes que são importantes. Por isso a líder Angela Merkel chegou a levantar o fato de que era errado o Twitter banir a conta de Donald Trump, inclusive proibir que ele voltasse às redes por meio de qualquer conta. Porque, na verdade, o que deveria estar acontecendo era uma regulação, uma crescente regulação nas redes sociais. E aí eu volto ao nosso dia a dia, e aí eu volto à regulação que deveria estar acontecendo no nosso dia a dia nas redes sociais. O problema não é exatamente o Donald Trump. Políticos carismáticos, políticos populistas, políticos manipuladores sempre existirão. Se não é o Trump agora, será um outro no futuro. O problema, porém, é nós não nos movimentarmos, é nós não criarmos um debate sobre a existência dos limites para os direitos fundamentais nas redes sociais. Qual é o limite da liberdade de expressão na rede social? Não seria, como aponta o Norberto Bobbio, o próprio direito fundamental? Qual é o limite da liberdade de expressão, se não o próprio direito fundamental de não ser enganado, de não ser vilipendiado, de não ser manipulado? Qual é o limite da liberdade de expressão no Instagram? Qual é o limite da liberdade de expressão no Twitter? Porque o Donald Trump já havia feito comentários muito piores anteriormente. Por que ser banido agora? Então a discussão ela é muito importante. É importante irmos além de Donald Trump, além dos políticos. É importante começarmos a identificar as redes sociais como, na verdade, o foco do debate. É importante começarmos a nos mobilizar e pensar as regulações da nossa vida no mundo digital.